Tiago, capítulo 5, a epístola de São Tiago, né? O pessoal gosta de falar, ou Tiago, capítulo 5, o versículo 7. E trata, Tiago é irmão de Jesus. Todos os teólogos, estudiosos acreditam, concordam que esse Tiago aí é irmão de Jesus, irmão por parte de mãe, né? Do Senhor Jesus. E Tiago deve ter tido um encontro com Jesus, um encontro pessoal, particular com Jesus, e ele se converte, se transforma, se torna um grande líder da igreja. E Deus usa Tiago para escrever essa carta, e é uma carta endereçada aos judeus sofredores de todo o mundo, né? E que acabou vindo para a igreja, a mensagem para a igreja também. O judeu sofre não é só no tempo de Paulo, de Pedro, os judeus sofrem já há muitos séculos, né? Se você estudar a Inquisição católica na Espanha, em Portugal, na Europa, você vai ver que os judeus têm sido massacrados há séculos. E na carta de Tiago, são muitos ensinamentos, muitas palavras de orientação, coisas práticas para a vida. E eu peguei esse versículo, eu gosto dessa figura. O meu primeiro texto é uma figura, o segundo texto é o principal, o terceiro texto é uma aplicação e um desafio para você. Então no capítulo 5 de Tiago, versículo 7, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. É muito, para mim, significativa a figura do agricultor. A maioria de nós nasceu no asfalto, né? Nós não conhecemos o que é a agricultura, a gente não sabe bem o que é a agricultura. Eu tive o privilégio de anos atrás morar no interior de Goiás, e lá eu vi fazenda, vi vaca, pisei em cocô de vaca e tal, aquelas coisas todas do campo, né? E é interessante. E eu vi alguma coisa do agricultor. O agricultor, a vida no campo é uma vida difícil até hoje. Criar animais, plantar é difícil até hoje. No tempo de Jesus é também difícil. E o agricultor, irmãos, ele vai até a terra seca, ele revolve a terra, ele com as mãos, com um animal, de qualquer forma. No tempo do Senhor Jesus era bastante primitivo. E ele revolve a terra e joga a semente. Faz um grande esforço, acorda de madrugada, aproveita a fresca, joga a semente no chão, põe na terra e fica olhando para o céu, esperando vir a chuva. E enquanto a chuva não acontecer, não acontece a semente. A semente não germina. E Tiago está falando para o seu povo que estava em sofrimento, estavam em perseguição, estavam em luta. Havia grande luta. Irmãos, a igreja sempre foi perseguida, a igreja verdadeira. Os verdadeiros crentes sempre foram perseguidos, porque o verdadeiro crente, ele está contra a maré. O verdadeiro crente, ele fala contra as coisas desta sociedade perdida. O verdadeiro crente, o casamento dele é diferente. O verdadeiro crente, ele estuda diferente. O verdadeiro crente, ele se relaciona diferente. Ele vai na contracultura. Ele é contra a cultura. E por isso ele sofre perseguição. E no tempo de Tiago já havia perseguição, já havia agressão na igreja, já estavam falando mal de Jesus, já estavam falando mal das Escrituras. E ele só, no final da sua carta, ele só consegue falar para eles assim: pensem, lembrem no agricultor e sejam pacientes. Seja paciente até que o Senhor venha. E Ele virá. Seja paciente até que Ele venha. É preciso paciência. E alguns dizem que quem não tem paciência, né, acaba queimando a boca, né, come a comida quente demais. Quem não tem paciência acaba tomando decisões erradas. E a palavra aqui é paciência. Sabe por que eu lembrei do agricultor? Porque a vida cristã é uma vida de semeadura. A vida cristã é uma vida de semear, no sentido espiritual da palavra. Cada pessoa que conhece Jesus, ele precisa começar a semear na terra espiritual. Cada crente, no transcorrer da sua vida, ele precisa investir no reino, semear sementes espirituais. O que são essas sementes espirituais? A verdade de Deus, a palavra, os princípios, a obediência, a santidade, a adoração. Ele precisa gastar a vida dele na semeadura.
E o efeito dessa semente, irmãos, pode demorar muitos anos. Hoje nós vivemos uma teologia de micro-ondas, de achar que ler um texto hoje já te dá a bênção amanhã. Eu me lembro que a minha velha mãe, quando fazia a pipoca, pegava uma panela, punha no fogo, punha o óleo lá dentro, esperava esquentar, jogava o tal do milho e tinha que tampar, senão pulava tudo para fora e ficava mexendo. Hoje você vai no supermercado, compra um envelope, põe lá no micro-ondas e 1 minuto e meio o bicho estufa, cheira pipoca e tem gosto de pipoca. Em 1 minuto e meio. Tudo muito rápido. E nós estamos sendo massacrados por essa rapidez. A vida espiritual não é assim. Irmãos, Moisés serviu depois de 40 anos de treinamento. Para servir mais 40. Irmãos, Jesus se preparou 30 anos para servir 3. Davi foi perseguido por Saul, o invejoso, por mais de 10, 12 anos, para depois assumir o governo. Entende isso? Semear. E o fruto talvez venha daqui a muitos anos. O fruto, a semente que você precisa plantar hoje, você tem que ser paciente até que ela cresça. E demora muitos anos. O que você semeia hoje, eu há anos atrás, pelo menos 10, uns 15 anos atrás, houve um evento pessoal na minha vida, meu ministério, minha vida pessoal, que vocês não vão saber o que é, que eu pensei que eu nunca mais ia pregar para jovens. Eu falei, nunca mais vou falar para jovens. Nunca mais vou falar para gente jovem. Só que Deus me deu a graça de continuar semeando no reino. Semeando a minha vida, semeando os talentos que Ele me deu, semeando as condições que eu tinha. E há 5 anos eu estou pregando na Relevância para jovens. Para gente jovem. Eu que já passei bastante já. A minha semeadura deu certo, irmãos. Porque eu tenho a graça de estar podendo falar para vocês. Tão jovens. Vários podiam ser meus filhos aqui, se é que não netos. Porque a semeadura que Deus me deu a graça de fazer está dando fruto. E eu estou colhendo até hoje. Algo que tinha morrido dentro de mim, no meu coração, que pensei que nunca mais ia poder falar, relacionar com jovens. Estou aqui na Relevância, aqui na Barra Funda, sempre prego na Barra Funda, falando com jovens. Porque semear no reino de Deus dá certo. Mas você precisa ter paciência. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês é o Salmo de número 1, muito conhecido, todo mundo conhece, sabe de cor e tal, e é muito impressionante os salmos, são 150 salmos, o livro de Salmos são realmente 4 livros, o conjunto de 4 livros, e ele levou 500 anos para ser concluído, do 1 ao 150, 500 anos, e o Salmo de número 1, ele fala de 2 vidas, 2 caminhos, 2 destinos. Ele fala primeiro do homem que é feliz, o homem bem-aventurado, o homem que é feliz. Versículo 1, existe um homem que é feliz, e ele é feliz porque ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Esse homem que é feliz, ele é contra a cultura, ele é contra a maneira que as pessoas vivem hoje em dia. Então, ele não segue o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é o quê? É a maneira de pensar da sociedade moderna. O conselho dos ímpios está na televisão. O conselho dos ímpios está na internet. O conselho dos ímpios está nas faculdades. O conselho dos ímpios está nas escolas. O conselho dos ímpios está nas escolas infantis. O conselho dos ímpios está na medicina. Está na educação. O conselho dos ímpios domina essa sociedade, e se cumpre aquilo que João fala, 1 João fala, o mundo jaz no maligno. Toda esta sociedade, ela é controlada por forças das trevas. E vou dizer para vocês esta noite, que você que é jovem, Satanás quer a sua cabeça. Porque você é o continuador da mensagem do Evangelho. Porque os velhos passam,
Os velhos vão passar. E as novas gerações precisam vir. E você faz parte disso. E Satanás quer a sua cabeça. E sabe por que não te aconteceu nada ainda? Porque Deus está enviando anjos para guardar a sua vida. Tem um livro que diz: o Senhor trabalha no turno da noite. Os anjos estão trabalhando quando você está dormindo. Estou falando para você jovem. Você que é jovem. Porque você ainda pode estudar mais, você pode aprender mais, você tem mais força, você tem mais coragem. Porque jovem tem coragem, jovem é louco. O velho fica mais retraído. Aquele pessoal de moto que veio aqui, eu tive moto 2 vezes na minha vida. Uma delas me esborrachei em Mariporã, na estrada velha de Mariporã. Tenho coragem de fazer isso? Tenho, não. Mas você tem. E o jovem tem coragem de fazer. O jovem, esse homem, do Salmo 1, ele não anda naquilo que essa sociedade ensina. Ele não imita o que essa sociedade ensina. E ele não se mistura àqueles que zombam do Senhor. Semana passada eu falei de zombaria, como zombam de Jesus, que eu falo mal de Jesus, mal da Bíblia, falam mal da igreja. Ele é feliz. E sabe por quê? Ele faz estas coisas. E no versículo 2, ao contrário, Salmo 1, 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. A palavra de Deus. Você precisa semear a palavra na sua vida. É essa semeadura que vai dar fruto na sua vida daqui 10, 15 anos, 20 anos. Alguns aqui têm filhos, daqui 20 anos seu filho tem 25. Daqui 20 anos seu filho tem 21 anos. Daqui 20 anos seu filho tem 24 anos. O que você semeou, o que você vai semear? Você tem que semear agora. Vocês entendem? Agora. Você não casou ainda, você é solteiro, você é bonito, você é lindão, ela é lindona, não sei o que, você quer casar, ótimo. Quanto você está semeando nisso? Quanto você está guardando a sua vida para isso? Você precisa semear isso. A semeadura está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente que você tem que aplicar na sua vida. Semear, 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 e você vai colher. Porque eu colhi, outros colheram, e outros vão colher, e você também vai. Mas precisa ter paciência. Precisa ter paciência. E paciência não é com gente jovem, não é? Paciência não é com gente jovem. Mas é uma graça que Deus há de te dar. Esse homem, ele amava a palavra de Deus, ele pensava na palavra de Deus de dia e de noite, ele cria na palavra de Deus. E você precisa usar a palavra de Deus hoje mais do que nunca, e colocar na sua vida e colocar no seu coração. As coisas talvez não estão dando muito certo agora, você está num campo meio desértico, então você tem que revolver a terra, meu amigo. É você que tem que fazer, o pastor não pode fazer por você, a igreja não pode fazer por você, mas Deus está com você e Deus quer que você faça isso. Tem um salmo que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida alguma, com alegria, trazendo os seus frutos. Ele não está falando de ganhar almas, como as pessoas já interpretam direto. Ele está falando, sabe de quem? Do lavrador, do agricultor. Ele está falando do agricultor de 3.000 anos atrás, antes de Jesus, mais de 1.000 anos antes de Jesus. O agricultor que revirava a terra, terra seca, terra difícil, Oriente Médio, terra difícil. E ele estava falando, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Irmão, semear dá lágrimas. Guardar a vida dá lágrimas. Guardar o seu corpo, guardar a sua mente. Recusar o sexo ilícito dá lágrimas. Eu me casei com 30 anos, me casei virgem. Minha esposa tinha 21. Casamos virgens. E a primeira relação sexual, irmãos, de quem casou sem ter experimentado outros relacionamentos, é a lembrança que te marca pelo resto da sua vida. É a lembrança que Deus planejou isso. É uma lembrança de uma cola, é uma cola espiritual. É a única mulher que eu conheço.
Mas hoje em dia não se fala mais disso. Se tem medo de falar sobre a virgindade. A menina ser virgem, menino também. Eu semeei e Deus me abençoou, irmãos. Deus me deu a graça de estar numa igreja onde se ensinava a palavra de Deus, onde havia um homem de Deus que falava a palavra com amor, falava a verdade. E eu tive a graça de ter o coração aberto pelo Senhor Jesus Cristo. E Deus me permitiu semear. Semeei. E hoje estou aqui falando para vocês. O homem do Salmo 1, ele amava a Escritura e ele semeava. E diz que esse homem, versículo 3, ele é como uma árvore, coisa mais linda, uma árvore plantada perto do rio, uma árvore plantada perto de águas correntes. É a coisa mais fantástica que a gente pode imaginar. Esse homem é como uma árvore plantada à beira de águas correntes e dá o fruto no tempo certo. O que você está semeando hoje vai dar fruto, mas no tempo certo, meu amigo. Não é toda hora, não é amanhã. Os frutos nascem na estação própria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria trazendo os seus frutos. Você precisa plantar hoje com paciência para colher daqui 10, 12, 15 anos, entende isso? Deus é responsável, Deus está com você, Deus quer que você faça isso. Eu vim aqui essa noite para dizer o que para vocês? Semeie no próximo ano. Eu quero que você faça um plano para você. Eu quero que você decida investir na sua vida o ano que vem. Que você resolva plantar na sua vida. Plantar com este livro. Plantar com a Escritura. Irmãos, há dezenas de devocionais que você pode encontrar na internet, de graça. Dezenas de bons devocionais. Ai, pastor, eu vou sair daqui hoje, eu vou ler 10 capítulos todo dia. Agora não fale isso, que você não vai fazer. Porque o importante não é a quantidade, mas é a constância. Eu às vezes vou em academia. Não acredite se quiser, eu vou em academia, eu não gosto, não suporto. E eu acabei descobrindo que para ganhar um pouquinho, uma merreca de músculo, você tem que ir na academia constantemente. E não é você ir num dia e querer levantar 50 quilos para depois ir para pronto-socorro. Mas é cada dia você vai e levanta um pouco. Mas você vai hoje, e você vai amanhã, e você vai depois. O que vale não é a quantidade, mas a persistência. A semeadura espiritual não é a quantidade, é a persistência. Ser persistente em colocar a Bíblia no seu coração. Faça um plano, pastor, não com Deus, não faça votos com Deus, faça um voto consigo mesmo e diga, eu vou a partir de 1º de janeiro, eu vou ler a Escritura 15 minutos. Ah, pastor, isso é merreca. Não, então não faça mais não, só 15. Não gosta de ler, essa coisa de gosta de ler, eu tenho vontade de enforcar os crentes quando não gosto de ler, né? Mas tem coisa gravada aqui. Isso aqui é uma maldição às vezes, né? Mas tem coisa gravada aqui, tem a Bíblia gravada aqui. Faça o projeto de ouvir 15 minutos por dia. Eu quero terminar minhas pregações esse ano com você, pedindo para você, semeie na sua vida. Você que é jovem, você que não casou ainda, você que está se formando, que vai se formar, que vai entrar na faculdade, semeie na sua vida, semeie a palavra de Deus, porque é ela que vai te segurar no dia da tempestade. Lá no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, que eu já não vou há séculos, existe uma alameda lá de carvalhos. Você conhece a árvore carvalho? É uma alameda grande, e aquelas árvores elas são tão fortes, são tão poderosas, que as raízes elas aprofundam e quebraram todo o asfalto. É muito forte aquela árvore. Você sabe quantos anos leva para um carvalho ficar maduro? A maturidade do carvalho leva 100 anos. E ele quebra todo o asfalto, as raízes firmes. Árvore plantada perto das águas, árvore forte. Você sabe quanto tempo leva para uma abóbora ficar madura? 3 meses, 4 meses. E a abóbora não resiste aos primeiros 15 dias de seca, não resiste a uma chuva de granizo. E eu não quero que você seja um crente abóbora. Eu gostaria que você fosse um crente carvalho. Porque o carvalho para arrancar do lugar só com dinamite.
que ninguém consegue arrancar. A Bíblia fala alguma coisa sobre carvalhos de justiça. São vocês, jovens, vocês são carvalho de justiça. Pastor, eu não sinto, eu não vejo, mas Deus vê. Deus vê. Deus vê para você o melhor futuro que você possa imaginar. Deus vê para você o melhor casamento que você possa imaginar. Deus vê para você os melhores recursos que você precisa ter. Eu não tenho tudo que eu quero. Também não tenho tudo que eu preciso. Ué, mas a Bíblia não promete a gente ter tudo o que precisa? Não, não tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho mais do que eu preciso. Porque Deus me deu a graça de semear. E é isso que eu quero que você faça essa noite. Que essa palavra, movida pelo Espírito Santo, entre no seu coração. E você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Deus é o rio de águas correntes. Jesus é o rio de águas correntes. Mas é você que decide. É você que decide. Irmãos, até hoje eu vou no meu momento de oração. Tenho meu momento de oração todos os dias, exceto algum imprevisto que tem que ir a um médico ou não sei o que e tal. Todos os dias tenho o meu momento de oração. E às vezes eu tenho aquela oração que eu oro em línguas, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 14. Às vezes eu estou orando ali, quieto no meu escritório. Tenho um escritório bagunçado para chuchu, cheio de livro. E eu me tranco lá e fico sozinho. E às vezes eu fico pensando, mas será que tem alguém ouvindo? E eu oro em línguas. Se eu não estou entendendo, quem que está entendendo esse negócio? Mas eu continuo semeando. Eu não vejo, eu não sinto. Não vejo, não sinto. Esse Deus tangível, intangível. Esse Deus transcendente, incomensuravelmente grande. Eu não vejo, eu não sinto. Mas eu continuo semeando. E eu espero que Ele volte. E o que eu tenho orado mais nos últimos dias é que quando Ele voltar, Ele me encontre assim, esperando. Que Ele não me encontre fumando um baseado, ou doidão, tendo tomado umas pinga em algum lugar, ou dentro de um prostíbulo. Que Ele possa me encontrar lá no meio dos livros velhos, lá tem uma pancada de livros, vocês não imaginam. Que Ele possa me encontrar lá no meio dos livros, orando em línguas, sem saber que eu estou orando. Porque quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e em espírito fala mistérios. Eu oro em línguas, tem alguém ouvindo, e eu saio de lá da mesma maneira que eu entrei. Ah, mas pastor, não fale isso, pelo amor de Deus. Não falo sim, porque normalmente nós escondemos as coisas verdadeiras, irmãos. Que a vida ministerial é difícil, que o pastor vem pregar aqui, às vezes com lágrima por dentro, na cara, um riso na cara por fora, para não desanimar o seu povo. Porque a vida cristã é constituída de lágrimas, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo nos ofende, esse mundo ofende a Deus. Deus está ofendido com os abortos, com a criminalidade, com a corrupção. Deus está bravo, irmãos, Deus está muito bravo, mas Ele está esperando que mais gente se converta, e Ele está esperando que você continue semeando, porque Ele tem um depósito para você. Finalmente, último versículo, antes que a equipe venha me pôr para fora aqui, Jeremias capítulo 2. Eu gosto muito dos profetas, eu leio muitos profetas. Os profetas são difíceis, não é brincadeira não. A Bíblia tem coisas muito difíceis, irmãos, mas dá para estudar, dá para aprender. Graças a Deus pelos professores, pelos mestres, quem ensina, quem fez livros, graças a Deus. Jeremias capítulo 2, Jeremias, essa história aqui, Jerusalém estava próxima de ser destruída por um cara chamado Nabucodonosor. Era um imperador lá de Babilônia.
E Deus usou Jeremias. Jeremias falou para aquele povo 40 anos. Por 40 anos Jeremias falou para aquele povo: olha, Deus vai julgar, olha, Deus vai trazer Babilônia, olha, Deus vai matar, Deus vai destruir. Em 40 anos, você sabe quantos se converteram? Ninguém. E veio Babilônia e passou como um rolo compressor em cima de Jerusalém, dos israelitas, e foram destruídos, morreram, ficaram 70 anos fora da nação. Mas Jeremias ficou por 40 anos pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E sabe o que Deus disse? No capítulo 2, o versículo 13, Jeremias 2,13: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, o rio, a árvore plantada no rio, perto do rio, que pega aquela água do rio constantemente, a árvore que não tem medo do calor, a folha nunca murcha e tudo quanto ele faz prospera. O meu povo cometeu 2 crimes, me abandonaram a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Nós somos do asfalto, a maioria não sabe o que é cisterna, né? Cisterna é um poço, um buraco. No Nordeste tem muito. Passei pelo sertão nordestino, e fazem um tanque para pegar a água da chuva e segurar, e aquela água fica parada com o tempo, depois vai sujando com o tempo. E diz que os israelitas, Deus faz uma figura: Israel, eu sou um rio de águas vivas, eu tenho água fresca para vocês constantemente, e vocês resolveram pegar água de um poço. Vocês me trocaram, eu tenho vida para vocês, e vocês fizeram um poço de água parada. E o que eu quero dizer esta noite é: não faça como Israel, porque o mundo, as coisas deste mundo, desta terra, são coisas paradas, são coisas mortas, são prazeres mortos, são vícios mortos, que mata a alma, mata o coração, mata as emoções. Proclamai o nome de Jesus nas ruas, para quem está deprimido, quem está preso, quem está amarrado. A menina aqui falou: talvez na sua casa você não tenha ninguém cego, coxo, coisa assim. Talvez não fisicamente, mas tem espiritualmente. Gente aleijado espiritualmente, entende isso? E a esperança dessas pessoas é você, jovem. A esperança deles é você, porque você é voz de Deus na terra. Árvore plantada junto a ribeiros. Então não troque esse rio por nada. Continue semeando. Semeie o ano que vem. Faça um projeto. Pegue a sua Bíblia. Você que não tem muito jeito de ler a Bíblia, comece a ler 1 João. Depois de 1 João, você lê o livro de Atos. Depois que você lê o livro de Atos, lê o Evangelho de Marcos. E depois que você fez isso, aventure-se nas cartas de Paulo. Não vai começar em Gênesis, sabe por quê? Você começa em Gênesis, legal, quando chega em Êxodo, você morre no deserto. Porque o deserto é fogo, hein? Li aquilo lá, é difícil. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. E eu amava a palavra de Deus quando eu era mais jovem, eu amava mais do que eu amo hoje. Quando eu era adolescente, jovem, eu amava esse livro. Ah, pastor, mas por que você não ama tanto? Porque agora eu tenho outras preocupações, e quando eu era adolescente eu não tinha preocupação nenhuma. Não tinha boleto para pagar, pastor. Eu amava a Escritura. Amo ainda. E a vida vem, você fica velho, maduro, e se você não semeou, você não tem o que colher. E eu quero que essa igreja relevância, que o ministério do nosso pastor, não por ele, não por mim, nem pela igreja, mas por você, seja um ministério frutífero. Você pode fechar seus olhos 2 minutinhos? Eu já encerrei. Senhor, eu não sei se a minha palavra foi tua palavra essa noite, porque eu não sinto nada. Eu sei que os versículos que eu li são tua palavra.
e são poderosas. E eu peço que o Senhor toque no coração de quem está ouvindo, em nome de Jesus. Eu quero que você fique assim, de olhos fechados, sentadinho, 2 minutinhos. E eu quero perguntar assim para você. Você quer fazer um projeto pessoal? Não é voto diante de Deus, não é voto com Deus. É um projeto pessoal. Pastor Silvio, eu vou, esse ano que vem eu vou pegar a sério a leitura da Escritura e a oração. Eu vou pegar a sério. Mas pastor, eu acho que eu não sei, não garanto não, eu não tenho força não. Se você quer fazer isso, se você quer ter esse plano a partir de janeiro, dizendo, eu vou investir mais na Escritura, eu vou ouvir, eu vou comprar um aplicativo de Bíblia, eu vou pegar uma Bíblia, eu vou fazer alguma coisa, eu quero me envolver, eu quero semear a Bíblia na minha vida. Se você quer fazer isso, eu quero que todos continuem de olhos fechados. E você reconhece, olha, eu não sei se eu consigo não, pastor, mas eu quero fazer. Mas você se compromete com você de fazer. Eu quero que você fique em pé no lugar onde você está. Você não precisa vir à frente. Eu quero que você fique em pé para eu ver e para orarmos por você. Ao ficar em pé, você está dizendo, pastor, olha, eu não garanto não, eu não sei, mas eu quero investir na minha vida, na palavra de Deus. Eu quero semear. Eu quero que você fique em pé onde você está. Eu quero semear a Escritura. E quero semear minha vida na Escritura, na palavra de Deus. Mas eu reconheço que, olha, eu não tenho muita força, não, muita condição. E você que está em pé, a gente quer orar por você, para Deus te fortalecer. E talvez vamos continuar orando sobre isso no ano que vem inteiro, se Deus nos der graça.